Paulo, a gente traz um pouco também aqui no Download da Notícia, a primeira edição, mas a gente vai abrir hoje o Download da Notícia, essa segunda-feira, Fred, conversando com a vereadora Janaína Pascoal, para falar de uma situação que acontece na USP, que são a greve, que é justamente a greve dos estudantes, e o reflexo que isso vem tendo dentro da Câmara também, porque a gente tem aí alguns posicionamentos de alguns vereadores, a gente teve muita discussão também dentro do campus da USP, e a gente vai entender melhor qual é esse contexto e também a situação dos estudantes. Seja muito bem-vinda, vereadora, um prazer enorme poder conversar com a senhora. Honra minha, bom dia, boa semana a todos. Eu realmente ando muito aflita com essa situação, porque além de vereadora, né, e ex-deputada estadual, e por isso preocupada com o estado inteiro, não só com a capital, eu sou também professora da Faculdade de Direito da USP, que está parada há um mês, né? Como outras unidades também estão, e eu não vejo por parte das direções, né, das coordenações, nenhum movimento efetivo para retomar as atividades. É o que eu considero muito grave, porque muitos estudantes, inclusive simples, né, muitas famílias, inclusive carentes economicamente, estão sendo prejudicadas. Eu venho recebendo queixas de alunos e pais das 3 universidades públicas, Unicamp, Unesp e USP, denunciando essa omissão das administrações, em certa medida uma conivência ou uma concordância velada, e essas famílias vêm pagando aluguel, luz, condomínio para manter seus filhos, né, perto ali das unidades em que estudam, e esses jovens estão sem aula. Isso sem contar o fato de ter gente já com proposta de emprego, de estágio, assim, sendo prejudicado de maneira efetiva e flagrante, porque corre o risco de não se formar, né? Corre o risco de perder os créditos. Então, é uma situação muito grave. Eu tenho cobrado nas minhas redes sociais, tenho cobrado na tribuna da Câmara, venho cobrando também internamente como professora, em reunião com a direção, enviando mensagem para a congregação, mas assim, é uma situação sem precedentes na universidade e eu não estou enxergando um caminho, né? Para vocês terem uma ideia, nesta semana, na Faculdade de Direito, está prevista a reunião da congregação, é a reunião regular, porque eles não aceitaram fazer uma reunião extraordinária, o que eu propus. E na pauta da reunião não consta debater a greve. Eu que escrevi para o nosso representante, né, dos professores livres docentes, associados, pedindo para ele incluir na pauta. Né? Então, eles estão vivendo numa realidade paralela, os professores, os diretores, como se nada tivesse acontecendo. E tem um dado grave aí, porque todos os professores estão recebendo seus salários, os diretores também. Então, assim, não é uma questão de opção, dar ou não dar aula, né? Esse é um resumo do panorama geral da história. Vereador, o que chama a atenção realmente é que, como a senhora colocou, né, são as 3 universidades, são universidades que são referência no nosso país, são as principais universidades do nosso país, e aí a gente vê também um total descaso com a educação, porque todo esse contexto, esse panorama que a senhora traçou, para mim, né, que não estou inserida da forma como a senhora está dentro da educação, mas que sou uma atuante defensora da educação, me choca porque, assim, a gente está falando, se essa é a situação das principais universidades do país, o que dirá das outras? Veja, o que eu estou estranhando é o seguinte, os prédios, eles estão tomados pelos alunos, mas os diretores, eles estão lá dentro. Então, assim, será que não é sinal de conivência? Então, os prédios estão tomados, inviabilizados para as aulas, em especial as aulas de graduação. Mas os alunos estão recebendo pré-candidatos, né? Majoritariamente ou exclusivamente pré-candidatos de esquerda. Tem situações em que os diretores das unidades estão participando dos eventos com esses pré-candidatos de esquerda. Os alunos estão anunciando e
atividades de greve. Então, por exemplo, na faculdade de Direito, nós não conseguimos dar aula. Eu tentei, tá? Eu estou ministrando as minhas aulas na Câmara Municipal. Nós não conseguimos dar aulas, mas eles estão fazendo oficina de crochê, campeonato de pebolim, campeonato de assobio, roda discussão com a Craco Resiste, que é uma ONG pró-drogas. Então, assim, como é que pode os dirigentes assistirem tudo isso sem tomar uma providência? Então, assim, na minha leitura, tá, eu posso estar equivocada, existe uma parceria, uma conivência, uma concordância das direções das várias faculdades, tá? Neste final de semana, a Faculdade de Física, o Instituto de Física da USP, adotou uma posição diferenciada, convocando alunos e professores a retomarem as atividades a partir de hoje, sob pena de todos serem reprovados e até dos calouros serem desligados. Eu não duvido que, no lugar de serem punidos os dirigentes que não estão tomando providências, este dirigente, né, corajoso, receba algum tipo de punição, porque tem uma conivência interna, né? Depois dessa publicação do Instituto de Física, várias unidades passaram a colocar nas suas redes que não punirão os alunos. Ora, se você tem barricadas, se você tem cadeiras fechando as salas, fechando as entradas, se você tem alunos dormindo em prédios públicos para que as aulas não aconteçam, como é que pode o diretor fazer um comunicado de que não vai ter punição? Se o diretor faz isso, é porque ele está junto. Só que é o seguinte, ele está recebendo o salário dele, os professores estão recebendo os seus salários. Vejam, senhores, a lesão aos cofres públicos. Na sexta-feira, eu estava saindo da Câmara Municipal, sexta-noite, recebi a notícia de que um aluno da EASH, que é a USP Leste, foi ao Ministério Público pedir providências, porque ele quer ter aula. O promotor que analisou a queixa dele, arquivou a queixa dele, dizendo que os dirigentes estão atuantes e meio que dizendo que os alunos foram vítimas de uma violência policial. Então, nós estamos vivendo um momento grave, porque as autoridades que deveriam tomar providência, elas estão inertes. Estão completamente inertes. E é dinheiro público que está sendo jogado fora. Veja, eu defendo reformar as casas, as moradias estudantis. Defendo mesmo. Mas eu também defendo que a universidade tenha direito a entrar nessas moradias estudantis para verificar se tem gente de fora, porque todos nós sabemos que tem. Se tem homens adultos lá convivendo, né? Eu tenho notícias de que tem. Se rola bebida, droga, porque assim, na hora de reformar, pertence à universidade. Na hora da universidade fiscalizar, aí não pode entrar. Então, assim, tem várias feridas que precisam ser curadas, cuidadas, né, tocadas nesse contexto das universidades públicas. O que eu venho dizendo, inclusive, para os meus alunos, é que eles estão, vamos dizer assim, fortalecendo o discurso pró-privatização e estão enfraquecendo a política de cotas nas universidades. Porque a população olha e fica revoltada. Eu mesma só acreditei que eles estavam exigindo um salário mínimo paulista para estudar porque eu fui à minha unidade conversar com os grevistas, pelo menos com os líderes, que não me deixaram entrar para dar aula, e eles disseram na minha cara que estudar é o trabalho deles e que por isso eles têm que ser remunerados, né? Eu vejo um posicionamento desse como um assinte, como uma afronta à maioria dos jovens que hoje precisa trabalhar com uma motocicleta, com uma bicicleta, entregando comida, né, para ganhar o dinheiro e pagar a faculdade noturna. Então, assim, como é que eu explico para esse jovem que financia essa universidade com seus impostos, que outros jovens, né, vamos dizer assim, abençoados, porque quem consegue uma vaga pública é um abençoado, se negam a frequentar as aulas, se negam a estudar,
porque estão exigindo serem remunerados para isso. E pior, em regra, esses que estão liderando não frequentam as aulas. Então, eles estão prejudicando os alunos que frequentam as aulas. Muitos, inclusive, trabalham, né? Então, assim, é uma situação grave em que eu, desde o primeiro minuto, pedi providências da direção, da reitoria, do secretário de Ciência e Tecnologia, do próprio governador do estado, e o que eu vejo é um comportamento omissivo generalizado. Né? Eu liguei para o secretário de Ciência e Tecnologia, que até onde eu saiba, né, até onde eu sei, fez nada. Ultimato para o retorno dessa paralisação. O próprio Instituto de Física da USP disse que eles perderiam um semestre se não voltariam à aula. A Faculdade de Medicina parece que estão ali em negociação para o retorno das aulas, mas justamente esse ponto que a senhora coloca, de não ter nenhuma intervenção nem por parte do governo do estado, por conta realmente dessa questão, dessa paralisação, chama a atenção. A gente sabe que esse é um ano eleitoral, é um ano bem sensível, principalmente na temática da educação, e que, infelizmente, a maioria dos estudantes, até daqueles que querem estudar, acabam sendo afetados por todo esse cenário. Sim. Eu defendo que os diretores têm que ser firmes, convocar professores e alunos a retomarem, sob pena de reprovação geral, e vou além, de desconto nos salários. Porque essa greve, em princípio, é dos estudantes, que, aliás, isso não existe, né? Porque tomador de serviço não tem direito à greve. Mas eu também não estou vendo uma insistência dos professores de ministrarem suas aulas, né? Não quero aqui ser indelicada, mas eu tenho visto postagem de professores no exterior nesse período. Então, estão lidando com essa greve estudantil como se fossem férias. Então, acho que tem que baixar um comunicado, como fez a Física, assim, convocando todo mundo a retomar as atividades, sob pena de reprovação e sob pena de desconto no salário. Né? Porque, assim, é fácil dizer, ó, estou querendo dar aula, mas não posso, porque os alunos não querem. É fácil. Então, veja a minha situação. Desde o primeiro momento, eu consegui autorização para reservar a sala e dar minhas aulas na Câmara. Acreditem vocês ou não, imediatamente depois que eu tomei essa providência, a direção da minha unidade baixou um comunicado dizendo que quaisquer atividades realizadas fora do prédio da faculdade seriam desconsideradas. Ora, o que é isso se não uma anuência à greve? Porque se a única professora que está buscando um caminho enseja a baixar de um direcionamento, de um comunicado, para dizer que o que ela está fazendo não vai valer para nada, isso é um sinal de que existe uma anuência à greve. Isso é muito grave. As principais decisões, vereadora, para que realmente essa situação, esses alunos voltassem, né, às aulas e esses professores também ao dia a dia, porque essa política de assistencialismo também não pode ser aí porque os estudantes querem realmente receber para estudar. A gente tem diversas bolsas, é só fazer um trabalho realmente de pesquisa que você vai receber para estudar, mas não conquistar uma vaga e ali ser pago para isso, enquanto vários estão trabalhando no dia a dia para conseguir pagar uma faculdade particular. Então, eu acredito que hoje em dia existem outras maneiras aí deles conquistarem aí esse ganho, que a gente sabe que o custo de vida em São Paulo é alto, tem diversas questões que a gente pode aí levantar. Mas a política do assistencialismo ela tem que acabar e a gente tem que dar ferramentas para que as pessoas realmente pratiquem o seu ganho. Veja, sobretudo nas unidades em que o curso é meio período. Ainda aquelas que o curso é integral, eu compreendo. E existem as bolsas de R$800, né? Para aqueles que têm moradia, são acho que quase R$400. Então, assim, quem estuda o dia inteiro pode buscar iniciação científica além dessas bolsas. Então, assim, existem caminhos. Agora, para quem trabalha, quem estuda meio período, que também tem essas bolsas, pode muito bem buscar um estágio. Né? Eu fiz lá no São Francisco, que é o Direito USP,
Trabalhei a faculdade inteira, sabe? E essa era a regra. E antigamente os estágios não pagavam tão bem como pagam hoje. Hoje os estágios pagam bem. Então o que eles querem é serem financiados para ficar no pátio fazendo política para partido de esquerda. Desculpem falar a verdade, mas é disso que nós estamos falando. E eu acho muito estranho que em meio a essas greves, o pré-candidato ao governo, o ex-ministro Haddad, ex-prefeito, esteja fazendo um verdadeiro tour de palestras por várias unidades universitárias no estado de São Paulo. Então, assim, por que os professores estão tão passivos? Por que os diretores estão tão passivos? Muito provavelmente porque a esquerda prevalece nas universidades públicas. E por que o governador está tão passivo? Talvez por não desejar entrar num conflito eleitoral, pré-eleitoral neste momento, ou porque vai usar isso daqui um pouco, daqui um tempo, para privatizar. Porque, assim, burro o governador não é. Ele já conseguiu privatizar a Sabesp, que outros tentaram e não conseguiram, e ele está abrindo para a sociedade, vamos dizer assim, o absoluto fracasso da universidade pública, porque os vídeos que vêm sendo gravados pelos alunos, falando palavrão, falando um português horrível, com atividades grotescas no lugar das aulas, esses vídeos geram na sociedade uma repulsa. Então ele está, na verdade, não sei se ele está fazendo de caso pensado, mas na prática ele está fazendo com que a sociedade chegue à conclusão de que é melhor privatizar. Então é uma situação bem complexa a que nós estamos vivenciando. Exatamente, a sensação de quem assiste aos vídeos e vê aquele cenário e aí no contexto da universidade pública é de repulsa para qual o caminho que a nossa educação foi. Eu quero deixar os nossos microfones abertos para a gente acompanhar. Vamos ver se nesse dia 25 de maio, já que tem aí como um dia D para o retorno de várias faculdades da USP e também na Unicamp voltarem às aulas. Os nossos microfones sempre abertos e quero que também a senhora faça agora as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a oportunidade, aproveito o amplo alcance que vocês têm para pedir, por favor, para você que é aluno da USP, da Unicamp, da Unesp, retorne às atividades, não perca essa oportunidade, Você é jovem, só daqui uns anos vai perceber o que esse presente de Deus, que é conseguir a vaga numa universidade pública, significa, para a sua vida, para a vida da sua família, é a certeza de que vai finalizar o curso. Então volte às atividades. Você que é professor, não baixe a cabeça. Esqueça agora essa questão de esquerda-direita. Mais adiante vai ter o debate eleitoral. Retome o seu trabalho. É importante para que nós preservemos a própria universidade pública e a política de cotas, que até precisa ser aprimorada, precisamos debater os critérios, mas é uma política boa de inclusão. Então é um pedido que eu faço aqui nesse início de semana. Vamos retomar o trabalho e o estudo nas nossas grandes universidades aqui do estado de São Paulo. Muito obrigada. Agradece aqui na Guardiã da Notícia, no Download Primeira Edição, a gente conversou com a vereadora Janaína Pascoal, lembrando que hoje os representantes dos grevistas têm mais um encontro com a reitoria da universidade para discutir o rumo da paralisação. A gente segue aqui acompanhando na Guardiã e traz todos os detalhes na nossa programação. Você que nos acompanha no FM 82.3 e também no nosso portal, aguardiandanoticia.com.br. Você nos acompanha em tempo real, aqui é jornalismo regional com alcance global. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência